Saudações, vigia das pessoas. Estamos apresentando a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar as lições da escola sabatina. Essas lições, elas são o estudo sistemático dos livros da Bíblia. Nós já estudamos aqui Lucas, Marcos e João. E agora estamos em Mateus. Essa lição aqui é do ano de 2016. A nossa lição hoje será que será. A lição número 10, gente, é a lição que eu mais amo. Jesus em Jerusalém. Presta atenção. Jesus em Jerusalém, também conhecida como a entrada triunfal. Gente, eu estou aqui num sol maravilhoso. Vou vir aqui para você ver, ó. Ó, tá vendo lá? Atrás de mim? Que lindo. É que aqui eu não tenho onde colocar esse suporte, senão você ficaria vendo o sol na cara direto. Deixa eu ver aqui se dá. Não, né? É uma pena, menino. É uma pena. A entrada triunfal de Jerusalém, de fato, é a inauguração do sétimo reino na terra. Sétimo reino na terra foi um arranjo que eu fiz, porque na verdade Jesus é o sexto reino, é o quinto reino na terra. Mas segundo a profecia de Daniel. Mas eu fiz um bem bolado ali e transformei 5 reinos em 7. Para ficar mais bonito, porque Deus trabalha em ciclos de 7. Essa série está aí nos vídeos aí. Verso para inculcar. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos olhos. Mateus 21, 24. Tá vendo? Quem é a pedra? A pedra é Jesus. Como nós vimos num estudo anteriores aí, a pedra não é Pedro. A pedra é Cristo. A pedra é Jesus. Leituras da semana: Zacarias 9:9, Mateus 21, 1 a 46, Romanos 4, 13 ao 16, Apocalipse 14, 7 até o 12, Atos 6, verso 7, Mateus 22, 1 ao 15. Em Mateus 20, 27 e 28, Jesus disse: quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Aqui está Jesus, o Deus eterno, aquele que criou todas as coisas, que viveu a vida de um servo aqui na terra, atendendo às necessidades dos perdidos, dos doentes, dos necessitados, muitos dos quais ainda desdenhavam dele, e alguns tentavam matá-lo. É um altruísmo e uma abnegação que mal podemos entender, por mais incompreensível que seja sua disposição para servir. A maravilha é ainda maior, pois ele, o Deus eterno, estava prestes a enfrentar então o firme propósito de sua vida a este mundo, de sua vinda a este mundo. Dar a sua vida em resgate de muitos. Esse altruísmo é abnegação. Logo iria atingir o clímax no mistério
que até os anjos gostariam de perscrutar, de investigar, de entender. 1 Pedro 1 e 2. A lição dessa semana examina alguns dos principais eventos e ensinos de Jesus quando ele foi a Jerusalém, não para ser coroado rei terrestre, mas como tantas pessoas haviam desejado e esperado, mas por ser feito pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Eu acho que... Esse é o que eu acho, tá bom? Você viu que o autor aqui já falou que não tem nada a ver. Mas eu penso que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela responde à profecia bíblica da anunciação do sétimo reino da terra, que Daniel chamou de quinto reino. Uma vinda profetizada. Uma vinda profetizada. Após permanência no cativeiro em Babilônia por 70 anos, os judeus voltaram para Jerusalém. Estavam entusiasmados com a reconstrução do seu templo, mas quando o alicerce... Mas quando o alicerce foi posto, os que se lembravam do magnífico templo de Salomão perceberam que esse segundo templo não seria tão belo quanto aquele. Assim choraram em alta voz. Esdras 3:20. Quando eles fizeram o primeiro templo, o templo de Salomão, esse foi destruído e foi inaugurado com a glória, com a pompa, com a circunstância. Quando o segundo templo foi construído, ele foi meio chinfrim. As pessoas que tinham presenciado o primeiro templo ficaram chocadas. Apesar que não dá para entender aqui que tenha tido muita gente do segundo templo, viu? Porque 70 anos tinha se passado e o templo foi construído alguns anos antes do início dos 70. Eu até cravaria aqui que acho que pouca gente deve ter visto essa glória, a não ser por livros, não sei. Mas aí, quando inaugurou o segundo templo, esse que Jesus entrou pessoalmente, duas multidões começaram a chorar, dois grupos de povos começaram a chorar. Os que tinham visto a primeira glória, provavelmente aqueles que viveram em Jerusalém, não é? Apenas um ou dois do cativeiro, não é possível. Talvez Daniel, mas acho que Daniel não, porque senão o texto seria falado. Porque o texto de Daniel fala que ele morreria antes de ver essa glória. Mas o choro era tanto e se misturava. Ninguém sabia quem estava chorando de alegria porque o templo estava sendo reconstruído, ou de tristeza porque lembrava da glória do templo passado. Porém, um encorajamento inesperado surgiu da parte de dois homens que estavam entre eles, um profeta idoso chamado Ageu e um profeta jovem chamado Zacarias. Ageu lembrou ao povo que a verdadeira glória do templo de Salomão não vinha do que Salomão ou que qualquer outra pessoa houvesse trazido para ele. Não era o templo de Salomão, era o templo de Deus. Ageu disse: assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Entendeu o nome do livro de Ellen White, O Desejado de Todas as Nações? O primeiro livro que eu li foi tirado da Bíblia. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, 6 a 9. Desculpa, eu tô meio gripado.
Então, Ageu disse que nesse templo habitaria a plena glória do Senhor. Qual que é a plena glória do Senhor? É o desejado de todas as nações. Quem é o desejado de todas as nações? Jesus Cristo, a pedra viva que foi com eles no deserto, mas que foi rejeitada. Então, quando Jesus entrou no templo de Jerusalém, Jesus estava completando essa profecia aqui. A esperança foi ainda maior quando o jovem profeta Zacarias falou: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9:9. Isso aqui aconteceu literalmente quando da entrada triunfal, que nós vamos ver essa semana. Como essas profecias se aplicavam ao relato de Mateus 21, 1 a 11, sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Cristo estava seguindo o costume judaico nas entradas reais. O animal que montava era o mesmo cavalgado pelos reis de Israel, e a profecia havia predito que assim viria o Messias a seu reino. Você vê, gente? O Messias é o rei do sétimo reino, não tem para onde você correr. Logo que ele se sentou no jumentinho, um grande grito de triunfo ecoou nos ares. A multidão o aclamou como Messias, seu rei. Jesus aceitou então a homenagem que nunca antes havia permitido, e os discípulos consideraram isso uma prova de suas alegres esperanças de vê-lo estabelecido no trono de Israel. O povo ficou convencido de que a hora da sua emancipação se aproximava. Em pensamento viram exércitos romanos expulsos de Jerusalém e Israel mais uma vez como a nação independente. Isso é o que eles sonhavam, diz Ellen White em O Desejado das Todas as Nações. Mas esse não era o sonho de Deus. Vez após vez, vemos as Escrituras, vemos como a Escritura se cumpriu. Contudo, na época, as pessoas não a compreenderam. Ainda hoje, eles não compreendem. Que lições poderíamos tirar de situações em que noções preconcebidas podem distorcer a verdade? Meu amigo, a verdade está distorcida. Hoje, eles não acreditam em Jesus. Não acreditam que Jesus é o sétimo reino da profecia bíblica. Jesus no templo. Desde os primeiros dias após a queda da humanidade, sacrifícios de animais foram o meio escolhido por Deus para ensinar ao mundo o plano da salvação, pela graça por meio da fé no Messias vindouro. Veja Romanos 4:13 a 16. Um poderoso exemplo dessa verdade pode ser encontrado em Gênesis 4, na história de Caim e Abel, e na tragédia que se seguiu relacionada à questão da adoração, entre outras coisas. Ver também Apocalipse 14, 7 a 12. Assim, quando Deus chamou Israel como seu povo escolhido, reino de sacerdotes e nação santa, Êxodo 19, 6, também estabeleceu o serviço no santuário como uma explanação mais ampla e complexa da salvação. Começando com o tabernáculo no deserto, passando pelo templo de Salomão e chegando ao templo construído após o retorno da Babilônia, o evangelho de Deus foi revelado nos símbolos e tipos do serviço do santuário. Contudo, apesar de suas origens divinas, os serviços no templo e seus rituais eram realizados por seres humanos pecadores. E como ocorre com quase tudo em que as pessoas se envolvem, surgiu a corrupção, até mesmo no serviço sagrado que Deus havia instituído para revelar seu amor e sua graça no mundo caído. No tempo de Jesus, as coisas já haviam se tornado tão terrivelmente pervertidas pela ganância e avareza dos sacerdotes, a quem havia sido confiado a realização dos serviços que, aos olhos do povo, tinha sido
destruída em grande parte a santidade do serviço sacrificial. Ellen White, página 590. Isso é só a última passagem, não tudo que eu li. Tudo que eu li é do autor. Somente aos olhos do povo tinham sido destruída em grande parte a santidade do serviço sacrificial. Isso sim é de Ellen White, o desejado das nações. Tá bom? Leia Mateus 21, 12 a 17. Que lições há nesse texto para nós, como adoradores de Deus? Como em tantos outros episódios, Jesus citou as Escrituras para justificar seus atos, o que constitui evidência adicional de que, como seguidores do Senhor, precisamos tornar a Bíblia o centro de todas as nossas visões do mundo e do nosso sistema moral. Além de Jesus ter citado as Escrituras, houve curas milagrosas, cegos e coxos. Tudo isso deu evidência ainda mais poderosas e convincentes de sua natureza e seu chamado divino. Quão trágico foi o fato de que aqueles que deviam ter sido os mais sensíveis e abertos a todas essas evidências foram os que mais lutaram contra Jesus. Temendo perder os seus próprios tesouros terrenos e seu status como administradores e guardiões do templo, muitos acabaram perdendo exatamente aquilo para que o serviço do templo apontava. Perderam a salvação em Jesus, porque o serviço do templo apontavam para quê? Para Cristo, para a salvação que veio por meio de Jesus Cristo. Como podemos nos certificar de que não estamos deixando que nosso desejo de ganhar ou conservar alguma coisa aqui, nesse mundo, ainda que seja boa, uma casa, um carro, constituir um curso superior, constituir família, como isso pode colocar em risco o que realmente importa? A vida eterna. A ausência de frutos. A purificação do templo foi um ato de compaixão da parte de Jesus. A comercialização estava ocorrendo no pátio dos gentios, e Jesus desejava que sua casa fosse um lugar de oração e adoração para todos os povos. Então não tinha sentido profanar o pátio só porque chamaram dos gentios. Na verdade era dos gentios. Mas a purificação também foi um ato de juízo. Os sacerdotes que administravam o templo haviam desperdiçado sua chance de abençoar todos os povos, e o dia do juízo para eles estava próximo. Se depois de tudo que Jesus havia feito para revelar seu chamado divino, aqueles homens ainda se recusavam a aceitá-lo, que mais poderia acontecer senão a colheita dos resultados de suas próprias escolhas e lamentáveis escolhas? Desculpe, irmãozinhos, eu estou ainda gripado, uma gripe que me persegue já faz quase um mês. Não tomei a vacina da gripe, só tomei a vacina da gripe 1 ou 2 vezes. Depois nunca mais tomei. A purificação do templo foi um ato de compaixão da parte de Jesus. A comercialização estava ocorrendo no pátio dos gentios, e Jesus desejava que sua casa fosse um lugar de oração e adoração para todos os povos. Mas a purificação também foi um ato de juízo. Os sacerdotes que administravam o templo haviam desperdiçado sua chance de abençoar todos os povos, e o dia do juízo para eles estava próximo. Se depois de tudo que Jesus havia feito para revelar seu chamado divino, aqueles homens ainda se recusavam a aceitá-lo, que mais poderia acontecer senão a colheita dos resultados de suas próprias escolhas lamentáveis? Quem planta o mal, colhe o mal. Leia Mateus 21, 18 a 22. Que relação existe entre o ato de Jesus de amaldiçoar a figueira e a sua purificação do templo?
Ai, gente, esse é tão complexo. Eu já li sobre isso, mas é tão complexo. A purificação do templo e a maldição da figueira, elas estão assim como em paralelo, ensinando a mesma verdade. O templo de Deus deve ser puro. As pessoas que trabalham na causa de Deus, e todos os cristãos, eles devem ser puros e purificados diariamente no ritual do santuário, que durou até a cruz. A partir da cruz, nós devemos ir a Jesus diariamente para termos nossas vidas purificadas, santificadas, e demonstrar isso através de nossas ações para com os nossos semelhantes. Em paralelo, quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele estava mais ou menos que repreendendo a própria liderança da igreja, os cristãos hoje em dia. Por quê? Não adianta parecer bom, precisamos ser bons, porque bom é Deus que está no céu. Precisamos ser semelhantes a Jesus. Aquela figueira, apesar de toda vistosa, toda viçosa, bonita, quando Jesus sentiu fome e tentou achar um figo ali, não achou. E ele a amaldiçoou. Simbolicamente, isso quer dizer o quê? Que nós precisamos produzir frutos bons para Deus. Não precisamos apenas parecer ser bom. A igreja muitas vezes parece ser boa, mas isso não é suficiente. Nós temos que ser bons. E como vamos mostrar nossa bondade? Nas nossas relações com os nossos semelhantes, fazendo o bem ao pobre, ao viúvo, à viúva, ao órfão. Agora vamos ver o que a lição continua dizendo. Leia Mateus 21, 18 a 22. Que relação existe entre o ato de Jesus de amaldiçoar a figueira e a sua purificação? Bom, eu tentei fazer aí uma explicação, não sei se é a correta. Vamos ver qual é a explicação que o autor dá. Jesus amaldiçoou a figueira como uma parábola dramatizada a respeito dos muitos líderes da nação judaica, que estavam finalmente e irrevogavelmente colhendo o que haviam plantado. Porém, devemos lembrar de que essa parábola não estava se referindo a todos os líderes religiosos. Muitos, na verdade, chegaram a exercer fé em Jesus como o Messias. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6, 7. Contudo, assim como a figueira não deu frutos, o mesmo ocorreu com o ministério do templo, que logo ficaria vazio. Esse ato e as duras palavras de Jesus devem ter representado um choque para os discípulos. Sim, eu fiquei em choque também. Que ainda estavam tentando entender as lições de compaixão e inclusão que Jesus revelou em seu ministério. E agora ele amaldiçoou uma figueira? Que culpa tem a figueira? Tratava-se do mesmo Jesus que tinha vindo não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. O mesmo que havia afirmado: o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas 9,56. Cada palavra e cada ato em seu ministério foram devotados a restaurar a humanidade caída, a indicar às pessoas a esperança e a promessa de uma vida nova nele. Assim, o fato de ele ter agido e falado de maneira tão dura e decisiva o surpreendeu e nos surpreende também ainda hoje. Essa foi a razão pela qual Mateus escreveu que os discípulos admiraram-se do que ele havia feito. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas costumam rejeitar a misericórdia e a graça de Deus. Veja, Gênesis 6:13, Gênesis 15:16, Gênesis 19:24, Apocalipse 22:11. Por que é tão importante que deixemos esse tipo de julgamento com Deus e nunca façamos nós mesmos, seja a respeito de outras pessoas ou até a respeito de nós mesmos? Porque Deus sabe julgar corretamente. A pedra
Se você tivesse apenas mais alguns dias de vida, o que faria com eles? Uma das coisas que Jesus fez foi contar histórias que causariam um profundo impacto em seus ouvintes. Leia Mateus 21, 33 a 46. Quem representa os seguintes personagens? O dono da casa, os lavradores, os servos, o filho. Então, essa parábola, ela conta a história dos lavradores maus, dos servos maus, lavradores maus. Então um homem plantou uma vinha e arrendou para alguns lavradores. E eles foram lá trabalhar. Quando na época de prestar contas e dar o fruto ao dono, ao proprietário, o proprietário mandou os servos lá, um empregado, cobrar a parte que cabia a ele. Os lavradores maus mataram os servos. O patrão ficou sabendo, o dono da casa, e mandou o filho ir lá cobrar a dívida. Mas os lavradores maus falaram: vamos matar o filho, e aí essa vinha será nossa. Então a pergunta é: quem são essas personagens? O dono da casa é Deus. Os lavradores maus é o povo de Israel, especialmente os sacerdotes e os reis, sabe? Os servos são os profetas, por exemplo, João Batista, Jeremias, Isaías e outros, Daniel. O filho é o próprio Jesus Cristo. Os lavradores vieram, os servos vieram com a mensagem. Então, os maus mataram os profetas. E aí, Deus mandou o filho, mas os servos mataram o seu filho. Os servos são os judeus, mataram Jesus. E quando Deus vier, como é que ele vai agir? Ele vai agir com rigor. Então Israel será tratado com rigor. Agora o novo Israel já foi tratado com rigor. Agora é o novo Israel, a igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus? Todos os servos de Jesus Cristo que cumprem os seus mandamentos, que seguem a sua lei de Deus. Nós seremos cobrados por Deus, pela nossa vida cristã. O sétimo reino na terra é composto por Deus, Jesus, o Espírito Santo e seus servos, que somos nós. Note que Jesus citou o Salmo 118, 22 e 23. Ao mencionar a profecia da pedra rejeitada, Cristo se referia a um acontecimento da história de Israel. O incidente estava ligado à construção do primeiro templo, quando o templo de Salomão foi erigido e as imensas pedras para as paredes e o alicerce foram inteiramente preparadas na pedreira, longe do templo. Depois de serem levadas para o edifício, nenhum instrumento devia ser usado sobre elas, e nenhum som de talhadeira e martelo devia ser ouvido. Os trabalhadores tinham apenas que colocá-las na posição correta. Foi trazida para ser empregada nos fundamentos uma pedra de dimensões extraordinárias, de singular feitio, mas os construtores não conseguiam achar lugar para ela e não a quiseram aceitar. Era-lhes um estorvo, estando ali sem utilidade. Por muito tempo ficou assim como uma pedra rejeitada. Mas, ao chegarem os edificadores, a ocasião de colocar a pedra angular, procuraram por muito tempo uma de tamanho e resistência suficientes do devido formato para ocupar aquele lugar e suportar o grande peso que sobre ela repousaria. Afinal, a atenção deles, dos construtores, foi atraída para a pedra por tempo rejeitada. A pedra foi aceita, levada para o lugar que lhe era designado,
verificando-se que ela se ajustava perfeitamente. Jesus Cristo é essa pedra rejeitada do Salmo. Jesus Cristo é o filho da história, da parábola de Jesus. Então, seu próprio povo, o povo de Israel, seu próprio povo, a igreja de Deus, o matou. Então, quando Jesus vier, o que ele vai fazer conosco? Sim, é por isso que nós temos que cair sobre a pedra, antes que a pedra caia sobre nós e sejamos esmiuçados, como diz Daniel, capítulo 2. Leia Mateus 21:44 novamente. Há duas maneiras diferentes de nos relacionarmos com a pedra. Uma delas é cairmos sobre ela e ficarmos em pedaços. A outra é a pedra cair sobre nós e nos esmagar. Qual é a diferença fundamental entre as duas? Veja também, Salmo 51:7, Daniel 2:34. A diferença, meu amigo, eu estou aqui, ó, numa colina aqui, a colina do Conde. A diferença, nós estamos aqui sobre o topo de uma pedra. Imagina esse pedrão caindo sobre nós. A gente é esmagado. Se nós cairmos aqui, tudo bem, a gente só se despedaça, mas não é tragédia. Lembra de Gênesis? Gênesis fala que a semente... Oi, bom dia! Você está aparecendo no YouTube ao vivo? Bora. Que prazer te ver! Bora. Eu estou acabando o vídeo. Tá bom. Daqui a pouco eu chego lá, vai com Deus. Manda eles compartilhar. Compartilha aí, tchau pessoal. Minha colega de trabalho. Então, gente, eu acho que desligou o celular aqui.